Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o pré-modernismo no Brasil. O Brasil nesse período vivia a chamada República Velha, marcada pela política do café com leite e pelo coronelismo. A economia girava em torno da agricultura, principalmente do café, mas começava a crescer também a industrialização em São Paulo. Isso causava grandes contrastes. Enquanto algumas cidades se modernizavam, o interior continuava esquecido, com pobreza, seca e desigualdade. Essa realidade de desigualdade, de promessas políticas não cumpridas e da dificuldade de grande parte da população brasileira passou a ser retratada pelos escritores da época. O pré-modernismo, então, é o retrato de um Brasil dividido. De um lado, a modernização, do outro, a exclusão social. Com esse contexto em mente, vamos pensar em como isso apareceu na literatura. O pré-modernismo trouxe algumas características muito marcantes. Primeiro, a linguagem. Os autores começaram a abandonar aquele estilo muito formal, rebuscado e cheio de regras, e passaram a usar uma linguagem mais próxima da fala real, mais popular, acessível, para que o povo se reconhecesse na literatura. Eles mostravam os problemas sociais e culturais do Brasil. Aparecem assuntos como o sertão nordestino, as dificuldades da vida no interior, a seca, o abandono político, mas também os problemas urbanos, como a exclusão social e a marginalização. A função crítica. Em vez de apenas contar histórias bonitas ou idealizadas, a literatura desse período denunciava injustiças, falando de desigualdade e expunha contradições do país. Regionalismo. Muitos autores retrataram com detalhes a vida no sertão, os costumes e as dificuldades do povo. Isso foi fundamental para criar uma identidade literária mais brasileira, que depois vai influenciar os modernistas. O primeiro nome é Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, de 1902. Essa obra mistura ciência, reportagem e literatura para narrar a Guerra de Canudos. Ele mostra o sertanejo como um povo resistente, mas também denuncia a violência do exército e o abandono do interior. Outro ator é Lima Barreto, que escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele criticava a política da República Velha e mostrava a hipocrisia da sociedade carioca. A sua escrita era direta e falava muito sobre preconceito, racismo e a desigualdade social. Monteiro Lobato, que além de escrever literatura infantil como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, produziu contos regionais como Urupês, em que criou a figura do Jeca Tatu, um personagem que simbolizava o abandono e a miséria do homem do campo. Augusto dos Santos, com sua poesia marcada por pessimismo, morte e uma linguagem bem diferente, misturando termos científicos e imagens fortes. O livro Eu é sua obra mais conhecida. Esses autores, cada um do seu jeito, ajudaram a mostrar um Brasil real com suas dores, desigualdades e transformações. Agora que entendemos o contexto, as características e os principais autores, vamos ver como isso pode aparecer em questões estilo Enem. Eu vou trazer duas questões e mostrar como resolver. Primeira questão. Naquelas veredas, o homem aprendia a resistir ao silêncio do governo. Pouca estrada, poucas escolas, muita sede e fome. O coronel prometia ajuda, mas a promessa era sombra, só levava boato à cidade. A leitura desse trecho permite afirmar que o texto explora principalmente a idealização do progresso urbano, b. crítica às estruturas políticas locais e o abandono do interior, c. celebração do modelo parnasiano de linguagem, d.
defesa da monarquia como solução política. Vamos analisar. O texto fala de pouca estrada, poucas escolas, sede, fome e promessas não cumpridas pelo coronel. Isso mostra o abandono do sertão e a crítica ao coronelismo. A alternativa A fala em progresso urbano, não tem nada a ver. A alternativa C menciona o parnasianismo, que é um estilo de linguagem formal. Mas aqui a linguagem é simples e crítica. A alternativa D fala a monarquia, completamente fora de contexto. Portanto, a resposta correta é a letra B, crítica às estruturas políticas locais e ao abandono do interior. Durante o início do século XX, o Brasil passou por um intenso crescimento industrial em São Paulo e por fortes desigualdades no campo. Essas transformações influenciaram a literatura, que começou a representar trabalhadores urbanos, as tensões do sertão e a vida das populações marginalizadas. Qual mudança histórica ajudou mais diretamente no surgimento dos temas tratados no texto acima? A expansão do café e das oligarquias rurais, que manteve o país estagnado culturalmente. B. A urbanização e a industrialização de centros como São Paulo, que geraram novos conflitos sociais. C. A influência direta da literatura parnasiana francesa no interior do país. D. A restauração da monarquia e suas políticas culturais. Vamos ver, o enunciado fala de crescimento industrial e desigualdades. Isso está ligado diretamente ao processo de urbanização e industrialização de São Paulo. A alternativa A fala da expansão do café. Isso, embora em parte é verdade, mas não explica os conflitos urbanos. A alternativa C e D estão totalmente erradas, porque parnasianismo e monarquia não têm relação com o contexto. Assim, a correta é a B, urbanização e industrialização de centros como São Paulo, que geram novos conflitos sociais. Então, para resumir, o pré-modernismo foi uma fase de transição que retratou as contradições do Brasil no início do século XX. Ele mostrou o abandono do sertão, as injustiças sociais, a vida urbana e rural e preparou o caminho para as transformações da Semana de Arte Moderna em 1922.